chegando-se a Deus em favor dos pecadores. Prepare um caderno de anotações. A primeira coisa a fazer é ter um caderno. Peça a Deus para colocar em seu coração os nomes daqueles que Ele deseja salvar. Sem dúvida você será encorajado em seu coração a orar por alguns, ou mesmo por dúzias de pessoas. Não prepare esta lista de nomes descuidadamente, pois seria perder tempo. O importante é que antes de anotar os nomes você primeiro peça ao Senhor para colocá-los em seu coração. Para que o trabalho seja bem feito, ele deve ter um bom início. Ao levar este assunto diante do Senhor, Ele dará a você os nomes de certas pessoas pelas quais orar. Pessoas de sua família, amigos, colegas, companheiros de escola e conhecidos virão espontaneamente ao seu coração. Você espera que essas pessoas sejam salvas brevemente. Inclua esses nomes no seu caderno de anotações, numerando-os à medida que vão sendo inseridos. À esquerda dos nomes, escreva a data em que começou a orar por aquela pessoa, e deixe um espaço em branco ao lado do nome para ser preenchido com a data na qual aquela pessoa em particular vier a ser salva. Após inserir um nome, ele não deverá ser removido até que a pessoa seja salva ou venha a falecer. Enquanto o nome estiver lá, você deverá orar pela pessoa até que seja salva. Sua caderneta de anotações deve conter então os seguintes itens. O primeiro item é o número, o segundo, a data, dia em que se começou a orar pela pessoa, o terceiro, o nome da pessoa, e, em quarto lugar, a outra data, o dia em que a pessoa foi salva ou veio a falecer. Lembro-me de um irmão que orou por um nome em sua caderneta durante 18 anos antes daquela pessoa ser salva. Muitos em sua caderneta podem ser salvos no decorrer de um ano, alguns podem ser salvos em 3 meses, 1 ou 2 podem ser especialmente difíceis, mas não deixe escapar nenhum. Oração é o trabalho básico na salvação de almas. Por que você deve preparar um caderno de anotações? Porque existe um princípio básico na salvação de almas, que é o de orar a Deus antes de conversar com alguém. Primeiro peça a Deus e então vá conversar com a pessoa. É absolutamente necessário que você fale com Deus em favor da pessoa a quem irá falar mais tarde. Se você falar primeiro com ela, não será capaz de realizar nada. Conheci em certo lugar 2 irmãos que eram muito zelosos em levar homens ao Senhor. Mas em meu contato com eles percebi instantaneamente que algo estava basicamente errado. Eles não oravam por aqueles que desejavam ganhar para Cristo. Um interesse pelos homens sem que haja um fardo diante de Deus é simplesmente inadequado e, por isso, ineficiente. A pessoa deve primeiro sentir um fardo diante de Deus e então trabalhar diante dos homens. Portanto, a primeira coisa a fazer é pedir a Deus por algumas almas. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, João 6,37, disse o Senhor Jesus. E lembramos como Deus acrescentava à igreja, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos, Atos 2,47. Devemos pedir a Deus por almas. Precisamos orar, ó Deus, de almas ao Senhor Jesus, acrescente pessoas à igreja. As pessoas são dadas quando pedimos. Os corações humanos são tão cheios de sutilezas que não se convertem facilmente. Por esta razão devemos orar fielmente por uma pessoa antes de conversarmos abertamente com ela. Quão importante é a oração! Ore nominalmente em favor das pessoas a quem deseja conduzir a Cristo, creia que Deus irá salvá-las e depois leve-as ao Senhor. Quem é sábio em levar almas a Cristo é hábil na arte da oração. Se alguém tem dificuldade em ver respondida a sua oração, terá dificuldades para sair e testemunhar do Senhor. Possam os novos crentes ver que é preciso orar antes de testemunhar. Todos os que são sábios em levar pessoas ao Senhor são também eficazes na oração. O maior obstáculo à oração é o pecado. Os crentes devem ter especial cuidado em rejeitar todos os pecados conhecidos. Devemos aprender a viver uma vida santa diante de Deus. Se alguém é negligente na questão do pecado, sua oração definitivamente encontrará um obstáculo. O pecado é um grande problema. Muitos não podem orar porque toleram pecados em sua vida. O pecado não irá somente obstruir nossas orações, irá arruinar também nossa consciência.
Os efeitos do pecado são duplos. Objetivamente há um efeito em relação a Deus, subjetivamente há um efeito em relação a nós. Objetivamente o pecado obstrui a graça de Deus e a resposta de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 1-2. A misericórdia e a graça de Deus são as maiores forças do mundo. Nada pode resistir a elas, exceto o pecado. Lemos nos Salmos: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmos 66, 18. Se alguém for descuidado em tratar com o pecado, haverá uma barreira entre ele e Deus. Qualquer pecado não confessado, qualquer pecado não colocado sob o sangue, se torna um empecilho diante de Deus e impede a oração de ser ouvida. Esse é o efeito objetivo do pecado. Subjetivamente o pecado danifica a consciência do homem quando uma pessoa peca, sua consciência se torna enfraquecida e deprimida, independente de quão arduamente ela própria tenta se convencer do contrário, do quanto lê a Bíblia ou de quão desesperadamente se agarra às promessas da Bíblia e à graça aceitável de Deus. Sua consciência é como um barco, 1 Timóteo 1,19. Não há nada de errado se o barco envelhecer, o que ele não pode é naufragar. Também não há problema com um barco se for pequeno, mas não pode ter rachaduras no casco. Da mesma maneira, uma consciência não pode danificar-se. Se a consciência perde a paz, haverá um obstáculo na pessoa e diante de Deus. Sempre penso no relacionamento entre fé e consciência. Fé é como a carga e consciência como o barco. A carga está no barco. Se o barco afundar, a carga se perderá. Quando a consciência está forte, a fé também está forte, mas quando a consciência sussobra, a fé escoa. O coração de Deus é maior que o nosso. Se nos condenamos a nós mesmos, quanto mais Deus irá nos condenar. É isso que o apóstolo João nos fala, João 3:20. Os novos crentes precisam cuidar para que a questão do pecado seja resolvida caso desejem ser eficazes na oração. Assim, eles devem notar especialmente a preciosidade do sangue. Eles viveram em pecado tanto tempo que não serão capazes de se libertarem por completo se tiverem ainda qualquer indulgência para com ele. Precisam confessar seus pecados um por um diante de Deus, rejeitar cada um deles, e ficar livres deles. Desse modo sua consciência será restaurada. Pela purificação do sangue, a consciência é instantaneamente restaurada. Com o lavar do sangue, a consciência não mais acusa e a pessoa pode ver naturalmente a face de Deus. Nunca cai em uma posição que o enfraquece diante de Deus, pois assim não será capaz de interceder por outros. Portanto, a questão do pecado é a primeira coisa a qual você deve prestar atenção diariamente. Trate completamente do pecado, e então você poderá orar bem diante de Deus e conduzir as pessoas a Cristo. Se diariamente você se lembrar das pessoas diante do Senhor, com fé, você logo irá ganhá-las para Cristo. Esse é um grande teste. Irá testar sua condição espiritual diante de Deus. Se a sua condição espiritual for normal e correta, você irá ganhar as pessoas de sua lista de oração uma por uma. Ore por elas com perseverança. Depois de alguns dias ou um mês, 1 ou 2 podem ser salvos, e assim por diante. Se depois de 3 ou 4 meses sua oração continuar sem resposta, algo deve estar errado com ela. Assim você vê que a oração é seu maior teste. Ela revela quando você está doente diante de Deus. Se for esse o caso, então é por isso que sua oração permanece sem resposta. Se a sua posição for correta diante de Deus, verá pessoas sendo salvas após algum tempo. Ore com fé. Após tratar com seus pecados e manter uma consciência forte diante de Deus, os crentes devem receber ajuda para ver a importância da fé. Realmente, a vida de oração dos novos crentes está ligada acima de tudo com a consciência e a fé. Apesar da oração ser algo muito profundo, para os novos crentes trata-se unicamente de um assunto de fé e consciência. Se sua consciência diante de Deus estiver sem ofensa, sua fé pode facilmente ser forte. E se sua fé for suficientemente forte, sua oração será prontamente ouvida. Portanto, é necessário que eles tenham fé. 0 Que é fé? É não duvidar na oração.
É Deus quem nos constrange a orar. É Deus quem nos diz que podemos orar a Ele. Ele não pode fazer outra coisa senão responder se oramos. Ele diz, batei, e abrir-se-vos-á. Como posso bater e ele se recusar a abrir? Ele diz, buscai e achareis. Posso buscar e não achar. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. É absolutamente impossível que eu peça e não receba. O que pensamos que nosso Deus é? Temos de ver quão fiéis e dignas de confiança são as promessas de Deus. É possível que tenhamos crido no Senhor por alguns anos, mas podemos recordar que por um tempo foi muito difícil crer, pois a fé está baseada no conhecimento de Deus. A profundidade do nosso conhecimento de Deus mede a profundidade de nossa fé, a salvação é baseada no conhecimento. Precisamos conhecer mais a Deus para que possamos ter mais fé. Agora que fomos salvos e temos conhecido a Deus, podemos crer sem nenhuma dificuldade. Se cremos, Deus nos responderá. Vamos aprender desde o início a sermos pessoas cheias de fé. Não viva por sentimentos nem por pensamentos, aprenda a viver pela fé tendo aprendido a crer em Deus, descobrimos que nossas orações são respondidas. A fé vem pela palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é como o dinheiro que pode ser tomado e usado. A promessa de Deus é a obra de Deus. A promessa de Deus nos fala como é a sua obra, e a obra nos manifesta a promessa de Deus. Se cremos na palavra de Deus e não duvidamos, permanecemos na fé e vemos quão digno de confiança é tudo o que Deus tem falado. Nossas orações serão respondidas. Aspire por saber como orar. Encoraje jovens crentes a serem ambiciosos em saber como orar. Inspire-os a desejarem ser poderosos diante de Deus. Algumas pessoas são poderosas diante de Deus, mas outras não o são. Deus ouve aquelas, mas não a estas. O que significa ser poderoso diante de Deus? Simplesmente que quando uma pessoa ora, Deus ouve. É como se Deus se deleitasse em ser influenciado pelo homem. Algumas pessoas realmente influenciam a Deus. Deus despreza as orações daquelas que não têm poder. Eles podem orar por horas, mas Deus não dá atenção. Oração respondida é o teste de tudo. Aqui está uma boa oportunidade de testar se Deus ouve a oração ou se você sabe como orar. Escreva esses nomes no seu caderno de anotações e trabalhe com eles, um por um diante de Deus, e veja quão brevemente o Senhor irá salvá-los. Não sei como dizê-lo, mas quero insistir com os novos crentes que desejem ter todas as suas orações respondidas. Isso é melhor do que tudo mais, muito melhor do que pregar no púlpito. Devemos pedir a Deus uma coisa, que Deus se alegre em nos escutar. Devemos aspirar a ser poderosos diante de Deus. É glorioso o fato de Deus desejar ouvir as nossas orações, que Ele confie em nós ao ponto de conceder-nos tudo o que pedimos. Deixe que isso seja a sua mais profunda expectação desde o início de sua vida cristã. Anote em seu caderno os nomes daqueles por quem você sente a responsabilidade da salvação, e ore por eles, um por um. Se o tempo tiver passado e você continuar sem resposta, você deve ter tratos especiais com Deus. Sem dúvida algo deve estar errado. E isso nos mostra o valor de tal caderno. Isso nos leva a saber se as nossas orações estão ou não sendo respondidas. Deus é muito mais sensível ao pecado do que nós. Frequentemente não percebemos o que Deus já condenou e isso irá impedir nossas orações de serem ouvidas. Para novos crentes, orações sem resposta podem ser atribuídas principalmente a uma má consciência ou à falta de fé. Portanto, eles precisam confessar e tratar com seus pecados de tal maneira que ganhem fé. Eles devem crer completa e verdadeiramente que Deus fará tudo de acordo com sua promessa. E assim eles realmente verão salvação daqueles por quem têm orado. Eles devem continuamente experimentar tais respostas de oração. Novos crentes devem estabelecer um tempo definido cada dia para fazerem seu trabalho de intercessão. Quer seja um período de meia hora, 1 hora, ou 15 minutos, deve ser em horário fixo, pois se não fizerem isso, provavelmente terminarão não orando. Alguns exemplos notáveis. Prosseguindo darei alguns exemplos de como levar pessoas a Cristo. O acertador de relógios.
Na Inglaterra havia uma mulher que possuía muitos relógios. Ela empregou um homem para acertar esses relógios todos os dias para que eles pudessem marcar a mesma hora. Ela era também uma pessoa que intercedia em oração por outros e tinha um caderno de anotações. Certo dia, subitamente, ela se lembrou do acertador de relógios. Esse homem ia em sua casa todos os dias e ela ainda não havia mencionado seu nome diante do Senhor, nem uma vez tinha orado por ele. Ela sentiu que o Senhor colocou o nome do acertador de relógios no seu coração, e então o colocou em seu caderno. Começou a orar por ele dizendo: ó Deus, este homem vem acertar os meus relógios, agora peço-te que permitas que eu acerte a alma dele corretamente. Ela passou a orar diariamente por ele. No início ela não conversou com ele, mas gradualmente começou a fazê-lo. Sempre que lhe falava, ele concordava com tudo, mas não apresentava qualquer mudança. Isso aconteceu por 15 meses até que finalmente sua alma foi acertada. Com respeito a orar pelas almas, temos de gastar tempo diante de Deus lembrando essas almas continuamente e mencionando seus nomes uma por uma. O tempo entre a primeira oração e a resposta pode variar, mas devemos orar até que sejam salvas. O alimentador de fornalhas. Havia, também na Inglaterra, um homem que alimentava a fornalha de um navio. Seu rosto e seu corpo ficavam cobertos de fuligem negra o dia inteiro. Quando foi salvo, perguntou ao que o levou a Cristo qual a primeira coisa que ele podia fazer pelo seu Senhor. Foi-lhe dito para orar por um de seus companheiros, por aquele que o Senhor colocasse em seu coração. Havia mais de 10 homens trabalhando com ele, mas havia um de que ele se lembrava de modo especial. Então orou por ele dia e noite. Casualmente seu amigo ficou sabendo disso. No começo, ficou bastante irritado. Mas quando um evangelista visitou a cidade, levantou-se e pediu: eu gostaria de ser salvo. O pregador perguntou-lhe por que desejava ser salvo. Porque um homem está sempre orando por mim, então eu quero ser salvo, respondeu o foguista. Assim um foguista levou outro a Cristo. Um rapaz de 16 anos. Havia um rapaz de 16 anos trabalhando como copista em uma firma de arquitetura. Na firma havia um engenheiro-chefe que tinha um gênio tão violento que todos tinham medo dele. Depois que este rapaz foi salvo, ele aprendeu a lição da oração. Orava diariamente pelo engenheiro-chefe ainda que não ousasse pregar o evangelho para ele. Não muito depois disso, o engenheiro-chefe aproximou-se do garoto e perguntou: diga-me por que entre mais de 200 pessoas na firma apenas você é diferente. O engenheiro era um homem de meia idade enquanto o rapaz tinha somente 16 anos. Mas o jovem falou ao engenheiro que passará a crer no Senhor Jesus. Na mesma hora o engenheiro afirmou que também gostaria de crer. Mais tarde foi levado à igreja e logo foi salvo. 2 irmãs na Inglaterra. Na Inglaterra havia grandes famílias que sempre abriam suas casas para receber convidados. Não eram hotéis, mas casas de família da classe alta que gostavam de visitantes. 2 irmãs tinham uma casa assim, e elas abriam sua casa para receber visitas. Essas visitas eram todas da classe alta. Às vezes havia 20 ou 30 pessoas na casa delas. Elas observavam que seus convidados eram pessoas mundanas, que se vestiam na última moda. Quando esses convidados se assentavam ao redor da mesa, sua conversação geralmente girava em torno de assuntos mundanos e brincavam muito. As 2 irmãs queriam endireitar essa situação, mas não sabiam como, pois eram apenas 2. Depois de refletirem no assunto, decidiram ficar assentadas nos 2 extremos da sala e unir seus corações em oração, pedindo a favor de cada um de seus convidados. Durante a primeira noite, depois do jantar, todos eles se retiraram para a sala de estar. As 2 irmãs tomaram suas posições e começaram a orar, uma orando de um lado e outra do outro até que terminaram de orar por todos. Por causa de suas orações silenciosas, os convidados se viram incapazes de gracejar, contar piadas ou conversar. Ficaram imaginando qual seria o motivo. Naquela noite uma pessoa foi salva, e na segunda noite uma outra foi. Isso continuou até que todos foram salvos. Lembre-se, a oração é indispensável.
Aquelas duas irmãs foram muito sábias. Em vez de se assentarem entre seus convidados e serem influenciadas por eles, assentaram-se nos dois cantos da sala e cercaram seus convidados com orações de modo que nenhum pôde escapar, mas foram todos salvos. Em João 4, a mulher samaritana encontra o Senhor e ele lhe pede água. Mas após pedir, o Senhor se volta e lhe oferece água viva, sem a qual ninguém pode viver realmente e ser satisfeito. Aquele que beber da água do poço terá sede novamente. Sempre haverá sede. Você nunca se satisfará e, portanto, terá de beber repetidamente. O que o mundo pode oferecer pode satisfazer durante algum tempo, mas cedo ou tarde a sede voltará. Somente a fonte que jorra do interior pode satisfazer para sempre. Somente esta satisfação interior pode livrar as pessoas do apelo do mundo. Após o Senhor mostrar à mulher samaritana quem ele era, ela deixou o seu cântaro. Até então algo muito importante para ela foi para a cidade e disse: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Versículo 29. Aqui temos um verdadeiro exemplo de testemunho. Esta mulher fora casada 5 vezes, mas ainda estava insatisfeita. Era como beber água, ela tinha de beber novamente. Mas, naquele dia o Senhor lhe disse que ele possuía a água viva que satisfazia verdadeiramente. Não é surpreendente, portanto, que após conhecer um tão grandioso Salvador ela tenha jogado fora o seu cântaro e testificado na cidade. O seu primeiro ato foi o de testemunhar por Cristo. O que ela testificou? Ela disse: Aqui está um homem que me disse tudo quanto tenho feito, versículo 39. Ela havia feito muitas coisas, algumas conhecidas publicamente e outras desconhecidas. Ela temia contar às pessoas tudo o que havia feito, no entanto, agora o Senhor fez justamente isso. Então ela testificou que ali estava um homem que contará tudo o que ela tinha feito, coisas que somente ela mesma sabia. Poderia este homem ser o Cristo? Deixe-me dizer-lhe que, logo ela viu abriu a sua boca. A Bíblia diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, versículo 39. Podemos aprender algo aqui, todos têm a necessidade de testificar, de contar a sua própria história. Uma vez que o Senhor salvou um tão grande pecador como você, poderia fechar a sua boca e não testificar. O Salvador me salvou, não posso fazer outra coisa senão abrir a minha boca e confessá-lo. Embora não possa explicar como, pelo menos eu vejo que ele é Deus, é o Cristo, que este é o Filho de Deus e o Salvador apontado por Deus. Também posso ver que sou um pecador salvo pela graça. Tudo o que se requer de mim é que eu expresse o meu sentimento. Posso não ser capaz de explicar o que aconteceu, mas todos vocês podem ver quão grandemente estou mudado. Não sei como aconteceu eu, que anteriormente me considerava um bom homem, hoje me vejo como um pecador. O que eu não considerava como pecado, o Senhor mostrou-me ser pecaminoso. Agora sei que tipo de pessoa sou. Fiz muitas coisas no passado que ninguém sabe, algumas vezes, nem mesmo tinha noção do que fazia. Eu pecava grandemente, mas não tinha consciência de que era um pecador. Contudo, eis aqui um homem que me disse todas as coisas que já fiz. Ele me contou tanto que eu não sabia como aquilo que eu sabia. Tenho de confessar que toquei o Salvador. Essa pessoa tem que ser o Cristo, o único que pode salvar. Quem quer que tenha visto a si mesmo como um pecador certamente tem um testemunho para dar. Aquele que viu o Salvador é uma boa testemunha. Lembre-se, essa mulher samaritana deu o seu testemunho logo após encontrar o Senhor. Ela o fez no primeiro dia. Não esperou alguns anos até voltar de uma reunião de avivamento. Absolutamente. Tão logo voltou para casa, ela imediatamente deu testemunho do Senhor. É correto que uma pessoa conte aos outros o que viu e entendeu logo após ser salva. Não há necessidade de fazer um longo discurso, apenas contar o que você sabe é suficiente. Uma pessoa pode dizer, antes de crer no Senhor eu não conseguia dormir à noite, mas agora consigo. Costumava sentir-me deprimido, mas agora sinto-me bem, não importa o que aconteça comigo. Outra poderia dizer, anteriormente eu não conseguia comer, mas agora consigo. Tudo o que você tem a fazer é contar o fato. Não precisa falar a respeito do que você não sabe. Os irmãos e irmãs precisam aprender a não falar muito.
Não fale além da sua compreensão, para que você não provoque discussões. Apresentem-se como testemunhas vivas entre os homens daquilo que vocês têm experimentado. Contra isto ninguém pode argumentar. 2. Testemunhe em casa o endemoninhado. Em Marcos 5:1-20 encontramos um homem que estava terrivelmente possuído por um espírito imundo. Ele se feria com pedras, e nenhum homem tinha forças para contê-lo. Arrebentava as cadeias que o prendiam e quebrava os grilhões em pedaços. Morava nas sepulturas e as pessoas não ousavam passar por aquele lugar. O Senhor, porém, expulsou o espírito imundo daquele homem. Ele quis, então, mas o Senhor lhe disse: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Versículo 19. Contar quão grandes coisas o Senhor tem feito por você é testemunhar pelo Senhor. Este endemoninhado não podia viver em sua casa, mas habitava somente nas sepulturas. Uma sepultura é um lugar para mortos, portanto esta pessoa que estava viva habitava no lugar de mortos. Quando o Senhor ordenou que os espíritos imundos saíssem daquele homem, eles se entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Versículo 13. O que aquele homem suportava do poder demoníaco foi insuportável para os 2.000 porcos. Não é de se admirar que ele se ferisse com pedras, pois quem pode cair nas mãos de demônios e não ferir-se? No caso da mulher samaritana vemos uma pessoa que buscará os prazeres do mundo, mas, no endemoninhado, observamos uma pessoa violenta. O Senhor o salvou e mandou-o para casa contar aos seus parentes o que o Senhor lhe havia feito e quanta misericórdia lhe havia mostrado. Quando você recebe graça, deve deixar que a sua família, os seus vizinhos e os seus parentes saibam que você agora é uma pessoa salva. Conte-lhes quão grandes coisas o Senhor tem feito por você e de que forma veio a crer nele. Conte-lhes o fato e testifique fielmente para eles. Assim você irá inflamar outras pessoas e permitir que a salvação do Senhor prossiga. 3. Se proclame nas sinagogas. Saulo. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Atos 9:19-21. A palavra logo é bastante enfática no grego. O apóstolo João nos conta que qualquer que crê que Jesus é o Filho de Deus é nascido de Deus. Saulo foi salvo instantaneamente após encontrar a luz. Mas ao ser levado para a cidade de Damasco, seus olhos não podiam ver e ele estava muito fraco fisicamente. Após ser batizado por Ananias, alimentou-se e foi fortificado. Poucos dias depois passou a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Havia um problema bem definido nessa atitude tomada por Saulo, pois ele era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio judeu era composto de 70 membros, sendo Saulo um deles. Ele levará consigo, de Jerusalém, cartas dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que criam no Senhor Jesus e mandá-los ao sumo sacerdote. Agora que ele mesmo havia aceitado o Senhor Jesus, o que deveria fazer? Viera para prender aqueles que haviam aceitado o Senhor, mas agora ele mesmo estava sujeito a ser preso. Porém, em vez de fugir para salvar sua vida, entrou nas sinagogas e provou ao povo que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, a primeira coisa que uma pessoa deve fazer após receber o Senhor é testemunhar por ele. Tão logo os olhos de Saulo foram, agarrou a primeira oportunidade para testificar que Jesus é o Filho de Deus. Deixe-me dizer-lhe que qualquer um que crê no Senhor Jesus deveria fazer justamente isso. A maioria dos incrédulos que ouviram falar do nome de Jesus ou que leram a respeito dele na história, o consideram como o Jesus de Nazaré. O mundo reconhece que houve um Jesus, sendo ele, porém, apenas mais um entre os bilhões. Em outras palavras, aos seus olhos Jesus foi apenas um homem entre muitos outros.
Embora possa ter sido alguém especial em termos comparativos, ainda assim, não passava de uma pessoa comum. Mas espere até o dia em que o descrente receba a luz e os olhos do seu coração sejam abertos se ele recebe uma revelação e descobre o fato de que Jesus é o Filho de Deus. Ele pode muito bem correr para a casa de seu amigo, mesmo que já tenha passado da meia-noite, para contar-lhe que encontrou o Filho de Deus e que seu nome é Jesus. É algo tremendo encontrar entre os homens um que é o Filho de Deus. Essa é uma descoberta monumental. Certamente não deveria ser considerada como algo trivial. Entre os milhares de anos da história e os bilhões de pessoas que já viveram, você encontrou um que é o Filho de Deus. Será isso algo insignificante? Eis aqui um homem, Paulo, viajando nas costas de um animal e planejando a morte de todos os que criam o nome de Jesus. Mas após levantar-se da queda, entrou nas sinagogas e proclamou que Jesus é o Filho de Deus. Deixe-me dizer-lhe que, ou Paulo teve uma visão real ou perderá a razão. Ele realmente recebeu uma revelação. Dentre bilhões de pessoas que viveram sobre esta terra ele proclamara o Filho de Deus. Os novos crentes também devem ser como Paulo sair e proclamar que encontraram o Filho de Deus. Pode uma pessoa ser salva e ficar sentada calmamente como se nada tivesse acontecido? Pode crer no Senhor Jesus e não sentir-se espantosamente admirada? Duvido que alguém consiga isso, pois fez uma tremenda descoberta, a mais especial de todas: Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se alguém batesse na porta da casa de seu amigo após a meia-noite para fazer tal proclamação. De fato, ele deve subir ao topo da montanha para gritar as novas ou ir até a praia para proclamar que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Nenhuma outra descoberta se compara, de forma alguma, a esta. Mesmo colocando todas as descobertas do mundo juntas, elas ficariam muito aquém desta. De fato, nós descobrimos o Filho de Deus. Que coisa tremenda! Suponhamos que um governador, ou o presidente de uma ou de um país, um chefe de polícia ou um rei viaje incógnito, presa mais que você, sendo muito perspicaz, o reconheça. Você se sente enaltecido pois fez uma grande descoberta. O Filho de Deus também viaja incógnito, mas nós o descobrimos. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Isso é algo tremendo. Por essa razão, quando Pedro confessou o Senhor como Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus lhe disse: porque não foi sangue e carne quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17b. Como ele viaja incógnito, só é conhecido apenas por aqueles a quem o Pai revela. Portanto, novos crentes, nunca considerem a sua fé como algo pequeno. Por que o cristianismo enfatiza a fé? Porque ela ultrapassa tudo que o mundo tem. Você creu. Que coisa maravilhosa é a fé que você tem. Pode gritar e proclamar em toda parte nas ruas, na sinagoga, ou nos locais de reunião, que você descobriu que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Seu irmão, Paulo, fez exatamente isso. Se você também perceber o que é que descobriu, fará a mesma coisa. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Quão glorioso e maravilhoso isso é! 4. Testemunhe pessoalmente. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou a Filipe a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. João 40:45. Nesta quarta passagem encontramos André procurando a Simão, e Filipe, a Natanael. Disso aprendemos que, após cremos no Senhor, devemos não somente testemunhar na cidade, em casa e nas sinagogas, mas também devemos testificar para as pessoas individualmente. Assim que creu no Senhor, André levou seu irmão Pedro a Cristo. Mais tarde vemos que Pedro possuía mais de 11, provavelmente, era um apóstolo maior. Contudo, foi ele que levou Pedro ao Senhor.
Ele foi salvo primeiro, e então trouxe o seu irmão. O relacionamento entre Filipe e Natanael não era o de irmãos, mas de amigos. Filipe procurou o amigo e levou-o ao Senhor. Ambos os exemplos ilustram o princípio do evangelismo pessoal. Vamos nos lembrar que o fundamento do cristianismo é construído sobre este método de 1 a 1. Cerca de 100 anos atrás, havia um crente na Inglaterra de nome Harvey Page. Seus olhos foram abertos pela graça especial do Senhor para ver que, embora fosse uma pessoa muito simples, não tivesse qualquer dom proeminente e não fosse capaz de fazer muitas coisas, ele podia, no entanto, lidar com as pessoas, uma por uma. Ainda que muitos cristãos sejam dotados para realizar grandes obras, ele não era. Mas podia focalizar a sua atenção em uma pessoa e acompanhá-la tenazmente. Assim dizia ao seu amigo escolhido que, se ele, Harvey Page, foi salvo, o seu amigo poderia ser salvo também. Ele orava e falava com seu amigo até que este fosse realmente salvo. Quando Harvey Page partiu deste mundo, havia levado mais de 100 de pessoas ao Senhor dessa forma. Após Harvey Page veio Thomas Ogba e a sua One by One Band bando do 1 a 1. Ogba foi realmente tocado pela fidelidade de Page. Ele era um homem instruído e de oração. Ogba organizou a One by One Band em 27 países. Embora esta obra agora já não mais exista, muitos foram salvos enquanto existiu. Um novo crente pode sentir que não tem muitos dons, mas como André e Filipe ele deve, sem demora, testificar para sua família ou para seus amigos. Se a sua força é limitada, pode pelo menos concentrar-se em uma pessoa de cada vez. Assim levará almas ao Senhor. Quando testemunhar. Um cristão deve dar seu testemunho tão logo creia no Senhor. Quer testifique para um ou para muitos, em sua casa ou na cidade, pela manhã ou ao meio-dia, em um ou em muitos lugares, nas sinagogas ou nas aldeias, ele precisa dar testemunho pelo Senhor. É uma grande bênção se alguém puder começar a salvar almas no primeiro dia de sua salvação. Eu me lembro da história de um comandante de batalhão. O Sr. Todd foi um grande ganhador de almas no século passado. Quando tinha 16 anos de idade foi salvo da seguinte maneira: certo feriado foi à aldeia onde foi recebido por um casal da igreja. Este casal era sábio em ganhar almas e levaram Todd ao Senhor. Todd era um jovem que, anteriormente, não se preocupava com a salvação, mas naquele dia ele se ajoelhou para orar e foi salvo. Mais tarde, tomando chá com o casal, foi-lhe contado que o evangelho não se fortaleceria naquele local enquanto um certo comandante do batalhão não se convertesse. O jovem Todd perguntou quem era esse comandante deles. Foi-lhe dito que era um comandante aposentado de mais de 60 anos de idade, que considerava todos os cristãos hipócritas e que amaldiçoaria e agrediria qualquer cristão que ousasse pregar-lhe o evangelho ou mesmo passar pela sua casa. Mantinha uma pistola em casa e ameaçava abrir fogo sobre qualquer um que pregasse para ele. Tendo ouvido isto, Todd imediatamente orou: ó Senhor, tu mostraste graça a mim. Este é o primeiro dia de minha salvação. Irei e testificarei para ele. Antes de terminar o chá, dirigiu-se para a casa do comandante. Isso aconteceu menos de 2 horas após ter sido salvo. O velho casal tentou advertir Todd para que não fosse. Seria inútil uma vez que muitos já haviam testificado para o comandante sem resultado. A alguns ele havia agredido com o cabo da pistola ou com uma vara, a outros ameaçara atirar. Ninguém o processara por ter sido espancado por causa do Evangelho, visto que tal atitude seria contrária ao ensinamento de Nosso Senhor. Como resultado, o comandante se tornará mais e mais violento. Mas Todd ainda sentia que devia ir. Ele chegou até a casa e bateu na porta. O comandante atendeu a porta com uma vara na mão e disse: "O que você deseja, jovem?" Todd pediu para dizer-lhe umas poucas palavras e, assim, ambos entraram na sala. "Espero que aceite o Senhor Jesus como seu Salvador", disse Todd. O comandante levantou a vara, dizendo: "Suponho que você seja novo aqui, portanto vou perdoar-lhe e não irei espancá-lo. Você não ouviu que proibiu o nome de Jesus de ser pregado neste lugar. Agora, vá embora depressa." "Eu imploro que o senhor creia no Senhor Jesus", continuou Todd. O comandante ficou furioso. Subiu ao andar de cima e voltou com sua pistola. "Vá, ou atirarei", ameaçou. Todd respondeu:
Vim para pedir-lhe que creia no Senhor Jesus. Se o Senhor quer atirar, pode fazê-lo. Mas antes que atire, permita-me orar. Ele imediatamente se ajoelhou diante do comandante e orou: ó Deus, aqui está um homem que não o conhece. Por favor, salve-o. E orando a segunda vez disse: ó Deus, aqui está um homem que não o conhece. Tenha misericórdia dele, tenha misericórdia do comandante. E mantendo-se ajoelhado ele orava: ó Deus, tenha misericórdia do comandante. Após haver orado 5 ou 6 vezes, ouviu um suspiro e o ruído da pistola sendo posta de lado. Depois de um momento, o comandante também se ajoelhou ao lado de Todd e, por sua vez, orou dizendo: ó Deus, tenha misericórdia do comandante deles. Dentro de 5 minutos o comandante estava salvo. Quando se levantaram, tomou a mão do jovem e lhe falou: eu tenho ouvido o Evangelho durante toda a minha vida, mas hoje vi o Evangelho pela primeira vez. O jovem Todd contou mais tarde que quando observou as linhas fundas que marcavam a face do comandante manchada pelo pecado, pareceu-lhe que a luz brilhava através de cada uma delas implorando pela misericórdia de Deus. No domingo seguinte, o comandante deles reuniu-se com a igreja para adorar. E, antes de morrer, ele conduziu dezenas de pessoas ao Senhor. O segredo da felicidade do crente. Na vida de cada crente existem 2 grandes dias de especial regozijo. O primeiro é o dia em que ele crê no Senhor. O segundo é o dia em que, pela primeira vez, ele conduz alguém a Cristo. Para muitos, a alegria de levar uma pessoa ao Senhor pela primeira vez excede até mesmo a alegria da sua própria salvação. Mas muitos crentes não são felizes porque eles nunca proferiram uma palavra pelo Senhor nem conduziram uma alma a Cristo. Não permita que esta seja a sua condição, não regrida ao ponto de não ter qualquer alegria. A Bíblia diz: e o que ganha almas é sábio. Provérbio 11:30b. Os novos crentes devem aprender a conduzir almas à salvação desde o começo de sua vida cristã. Devem aprender a ser sábios para serem úteis na igreja de Deus. O entendimento espiritual de alguns crentes nunca foi aberto porque não sabem como ganhar almas. Não encorajamos as pessoas a pregarem no púlpito, mas realmente as persuadimos a salvar almas. Muitos podem pregar, mas não conseguem salvar almas. Se você lhes trouxer pessoas, não saberão como lidar com essas almas. Somente os que sabem como lidar com almas e levá-las a Cristo são de utilidade na igreja. Que os novos crentes aprendam isto desde cedo em sua vida cristã. É absolutamente impossível que uma pessoa tenha luz e não brilhe. Assim como não existe dente que não mastigue, nem fonte que não flua, também não há vida que não gere vida. Qualquer um que não possa testificar para os pecadores está provavelmente necessitando que outros testifiquem para ele. Se alguém não tem interesse em ajudar as pessoas a se arrependerem e crerem no Senhor, pode ser que ele mesmo necessite arrepender-se e crer. Quem não fala pelo Senhor pode ainda estar precisando ouvir o som do Evangelho de Deus. A luz que não irradia alguma fonte sem água. É possível que um homem seja tão avançado espiritualmente a ponto de não mais ter a responsabilidade de ganhar almas. Não estou falando sobre pregação, mas sobre salvar almas. Não estou falando sobre pregar uma mensagem do Evangelho, mas sobre testemunhar. Quem pode ser tão avançado espiritualmente que não tenha necessidade de testemunhar para as pessoas? Portanto, os novos crentes devem aprender a testificar pelo Senhor. Isso não é algo que você possa deixar para trás, é sua responsabilidade por toda a vida. Quando você prossegue um pouco mais na estrada do crescimento espiritual, pode ser que alguns irmãos lhe digam que você deve ser um canal de águas vivas. Na verdade, realmente necessitamos estar unidos ao Espírito Santo para que a água viva possa fluir através de nós. Mas deixe-me também dizer que o canal de vida tem 2 extremidades. Uma extremidade fica aberta para o Espírito Santo, para o Senhor, para a vida, mas a outra fica aberta para os homens. Se a extremidade do lado dos homens estiver fechada, a água viva jamais poderá fluir. Como pode alguém estar tão enganado a ponto de pensar que ter uma extremidade aberta para o Senhor é o suficiente? Não, a água da vida não fluirá se apenas a extremidade em direção ao Senhor estiver aberta. A outra extremidade, a extremidade em direção aos homens, ao mundo, aos pecadores precisa também estar aberta para que haja um fluir.
Muitos não têm poder diante de Deus porque estão com alguma extremidade fechada, seja em direção a Deus ou em direção aos pecadores. O dever de testemunhar. Porque você não tem testemunhado, muitos não têm ouvido o Evangelho. Eles ficarão eternamente separados de Deus, não apenas temporariamente. Que resultado trágico! O Dr. Chalmers foi um dos melhores pregadores e ganhadores de almas durante a segunda metade do século passado. A história que se segue foi contada por ele. Certa vez foi convidado para jantar com uma família. Ao terminarem de comer, leram a Bíblia. Sendo um homem muito instruído e eloquente, Dr. Chalmers conversou bastante com os outros sobre assuntos eruditos. Naquela ocasião, 2 caciques tribais bastante idosos estavam presentes, um dos quais também era um homem muito instruído. Assim, conversaram por um longo tempo. Mais tarde, todos foram para seus quartos. Esse cacique mais instruído ocupava o quarto oposto ao do Dr. Chalmers. Ao recolher-se ao seu aposento, Dr. Chalmers ouviu um som como se algo tivesse caído no quarto oposto. Correu até lá e encontrou o cacique caído morto no chão. Os outros na casa também correram até ali. Imediatamente o Dr. Chalmers se levantou e disse: soubesse eu que isto iria acontecer, não teria passado as últimas 2 horas palestrando sobre tantas coisas. Teria-lhe apontado as coisas eternas. Mas, não usei nem mesmo 5 minutos para falar-lhe da salvação de sua alma. Nem mesmo lhe dei uma chance. Se soubesse então o que sei agora, teria usado toda a minha força para contar-lhe como Jesus foi crucificado na cruz por ele. Mas agora é muito tarde. Tivesse-lhe falado estas palavras naquela ocasião, todos vocês poderiam rir-se de mim e considerar a minha conversação como imprópria. Embora diga agora estas palavras, é tarde demais. Na ceia poderia tê-las dito, palavras que, agora, eu espero que todos vocês escutem. Todos vocês necessitam do Senhor Jesus e da sua cruz. Deixem-me dizer a vocês que a separação de Deus é eterna e não temporária. Quão triste é que esse homem esteja eternamente excluído do céu. Os novos crentes não devem ser negligentes nesse assunto. Precisamos aprender a trazer as pessoas ao Senhor. Precisamos ter uma determinação dentro em nós no sentido de ganhar almas. Permitamos que pelo menos elas ouçam o Evangelho de Jesus Cristo. Logo que fui salvo, irmãos mais velhos no Senhor me disseram que eu deveria falar pelo menos a uma alma por dia. A não ser que o novo crente seja uma pessoa doente, confinada em casa, encorajamos todos a falarem do Senhor Jesus ao menos a uma pessoa por dia. Testifique pelo menos a uma pessoa por dia. Testifique para qualquer um que você encontrar. Não é proveitoso que o Evangelho seja apenas pregado do púlpito. Os jovens devem aprender a testificar diariamente, aproveitando cada oportunidade de trabalhar pelo Senhor. Não conceba uma expectativa enganosa de subir ao púlpito sem ter qualquer experiência do trabalho diário de testemunho pessoal. Isso seria fútil. Esperamos que todos os jovens estejam engajados no trabalho pessoal, em falar de um a um. D.L. Moody foi um grande ganhador de almas. Tinha uma regra, quer no púlpito ou fora dele, deveria pregar o Evangelho pelo menos a uma pessoa a cada dia. Uma noite depois de deitar-se, lembrou-se de repente de que ainda não tinha pregado o Evangelho naquele dia. O que deveria fazer? Levantou-se e se vestiu. Já era meia-noite e não havia ninguém nas ruas. Nada podia fazer, senão tentar encontrar um policial. Encontrou um e o exortou a crer no Senhor. Aconteceu que o policial com quem falou estava muito tenso, e então, repeliu Moody raivosamente, dizendo: que tipo de pessoa é você que não faz nada exceto persuadir-me a crer em Jesus à meia-noite? Moody falou mais umas poucas palavras e então se apressou a voltar para casa. Mas, graças a Deus, depois de uns poucos dias o policial foi salvo. Espero que todos os novos crentes de boa saúde física tomem a decisão diante de Deus de aproveitarem cada oportunidade para encontrar almas e falar ao menos a uma por dia. Se toda a igreja estiver pregando o Evangelho, quem poderá detê-lo? Possamos nós levantar as nossas tochas e inflamar outros. Que o testemunho do Evangelho seria mantido por nós, até que o Senhor venha. Não deixe que o testemunho cesse quando nossas velas acabarem de queimar. Que a nossa vela acenda uma outra vela e ainda outra. Não é muito pedir ao Senhor por 30,
40 ou 50 pessoas por ano. Vamos levar almas a Cristo anualmente. Assim a igreja será próspera. Há muito trabalho diante de nós. Vamos todos nos levantar e terminar a tarefa. Extraído do livro A Boa Confissão. Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.